Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal, tá? O canal de copywriting raiz, o copywriting que vende bilhões, tá? Então já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque aqui o conteúdo é pedrada, é conteúdo profundo. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso vídeo de hoje que tá muito top, tá muito massa e é muito importante, tá? Esse vídeo é muito importante porque a gente vai falar de Big Idea, beleza? Isso é um conceito que quem domina está milhas à frente dos concorrentes, porque, cara, a Big Idea ela tem um poder de alavancagem de vendas inacreditável, beleza? Uma copy de Big Idea é muito mais forte que uma copy de benefício, tá? Então, como encontrar sua Big Idea? Por que encontrar? A gente vai entender aqui ao longo dessa aula porque não é criar e sim encontrar a sua Big Idea, tá? A Big Idea não se cria, se encontra. Então, a melhor forma de eu explicar para vocês o que é Big Idea e como fazer a sua é através de exemplos, beleza? Então a gente vai entrar aqui em dois exemplos e no final eu vou dar algumas dicas aqui para você conseguir, com base nesses exemplos, com base nesse tipo de Big Idea. Existem vários tipos de Big Idea, vários tipos de tema. A gente já falou no nosso canal sobre tema, então volta alguns vídeos aí, porque lá tem muito conteúdo sobre tema, sobre Big Idea e é muito importante que você entenda isso, beleza? Então vamos aqui primeiramente no primeiro exemplo. Beleza? Vamos só carregar aqui. Tá. Esse exemplo aqui ele é muito interessante. Qual que é a headline aqui do cara? 1 trilhão gastos em defesa, beleza? E aqui, quadruplique o seu dinheiro enquanto essas empresas obscuras, enfim, é porque às vezes em inglês assim é difícil de traduzir, mas basicamente é o seguinte: quadruplica o seu dinheiro enquanto essas empresas obscuras recebem 1 trilhão de dólares do governo em defesas, né? Então, vamos entender um pouco mais aqui, porque como o negócio está em inglês, não dá para poder entender muito bem a ideia, pelo fato de estar em inglês e não dá para traduzir ao pé da letra, mas a gente vai conseguir entender agora, beleza? A gente vai conseguir entender agora. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que o copywriter Clayton Makepeace, que é quem fez essa copy, entrou na cabeça do cara porque ele já estava pensando sobre a guerra. Tá? Então, qual que é o contexto da época? Tá? Na época já estava rolando um clima de guerra instaurado. Tinha acabado de acontecer o 11 de setembro e tinha acabado de acabar a guerra do Afeganistão. Tá? Então, esse era o clima, esse era o ambiente que estava pairando na cabeça das pessoas nos Estados Unidos quando ele lançou essa copy. Tá? Ou seja, as pessoas achavam que ia ter uma guerra. Primeiro porque tinha acabado de acabar a guerra do Afeganistão e tinha tido talvez o maior ataque terrorista de todos os tempos. Tinha acabado de acontecer, então as pessoas estavam com isso na cabeça, beleza? E, além disso, a gente pode ver aqui, ó, que ele usa como elemento de prova que o presidente Bush assinou o maior contrato de gastos em defesa bélica, né, dos últimos 13 anos, que era 1 trilhão de dólares. Então ele iria gastar 1 trilhão de dólares nos próximos 36 meses. O Bush iria gastar 1 trilhão de dólares em armamento, em defesa, tá? Isso significa uma grande oportunidade no mercado de investimentos, tá? Então essa que foi a Big Idea, beleza? Então vamos entender isso um pouco melhor. Se a guerra contra o terrorismo realmente acontecesse, haveria uma grande oportunidade no mercado. Empresas bélicas iriam se dar bem e exatamente essa era a Big Idea dessa copy, beleza? Então, para completar, ele ainda adicionou um elemento de prova logo abaixo, dizendo que o Bush iria gastar com defesas militares, que foi o que eu acabei de mostrar. E como você pode fazer o mesmo? Entenda em que clima estamos, beleza? Quais as notícias, o que está acontecendo no mundo. Você consegue perceber que essa Big Idea só funcionou porque na época já estava acontecendo, já tinha um clima instaurado de guerra e as pessoas já achavam que iria acontecer uma guerra, beleza? O que ele fez foi pegar esse clima, pegar esse sentimento, talvez esse medo, talvez essa expectativa e direcionar essa energia para onde ele queria, que é exatamente vendendo um relatório, talvez, ou talvez eu acho que provavelmente isso aqui era uma newsletter de investimento, tá? De empresas que iriam se dar bem para você investir seu dinheiro e esse dinheiro multiplicar aí nos próximos 36 meses, porque iria ter um investimento de 1 trilhão de dólares em armamentos bélicos, tá? Então, isso só funcionou, de novo, isso só funcionou porque isso já estava acontecendo. Você consegue perceber que a sua Big Idea você encontra, você não cria. Você não consegue criar um clima de guerra. Você percebe esse clima, você percebe que esse é o clima que está acontecendo
e você cria sua Big ID em cima. Por exemplo, estamos numa pandemia, no momento que eu gravo esse vídeo, está acontecendo a pandemia do coronavírus, então você podia pegar esse clima de pandemia e transformar isso em uma headline, em um tema para uma copy, para você conseguir explodir o seu produto de vendas, porque você vai conseguir entrar na cabeça das pessoas. Isso é o que as pessoas estão pensando, esse é o sentimento atual, você vai entrar dentro da cabeça delas através desse sentimento, beleza? Então, como você pode relacionar com o benefício que você oferece? E adicione um pouco de intriga e veja o caixa cantar, porque é isso que a gente quer. Beleza? Então, galera, exemplo 2, então, agora, pra gente poder, mais um exemplo para a gente poder conseguir entender, que é exatamente da enzima CoQ10, tá? Então, a Big ID aqui é a conspiração do CoQ10, beleza? Basicamente, isso é uma enzima que é muito boa para sua saúde e é isso que a gente precisa saber para poder entender essa Big ID, que o CoQ10 é uma enzima muito boa para a sua saúde, para manter o seu corpo em bom funcionamento, tá? Então, vamos entender melhor essa Big ID aqui. O CoQ10 é uma enzima que faz muito bem para você. A ideia aqui é falar de uma conspiração que as empresas que vendem essa enzima te vendem a enzima de forma que ela não consegue ser absorvida pelo seu corpo, tá? Isso funciona muito bem porque o cliente já se sente frustrado e com raiva porque ele já tentou isso antes e não funcionou, beleza? Então, o cliente direcionar... Então, lembre-se do que a gente já falou aqui várias vezes no canal, da pesquisa. Você precisa saber para quem você está vendendo. Então, o cliente para quem a gente está vendendo é o cara que já tentou os suplementos de CoQ10 antes, só que ele não conseguiu, não teve resultado, não teve um bom, um bom resultado mesmo. E como que o copywriter descobriu isso? Através da pesquisa. Então, possivelmente nos Estados Unidos, nessa época que essa copy foi escrita, devia ser muito comum que as pessoas tentassem comprar um remédio desse tipo e não surtisse efeito, tá? Porque senão não teria feito essa copy não teria vendido tanto quanto vendeu, beleza? Então, além disso, ainda faz com que se crie um inimigo às outras empresas que vendem um suplemento que não pode ser absorvido pelo corpo. Então, qual foi a ideia desse copyright? Ele pegou uma Big ID que é o seguinte: existe uma conspiração entre as empresas que vendem essa parada, que eles não vendem da forma certa, porque o jeito que fabrica da forma certa é mais caro, então eles não querem fazer isso, eles te vendem a enzima de uma forma que o seu corpo não consegue absorver. Então, você está criando uma conspiração, você está criando uma intriga aqui e você está criando um inimigo em comum, ou seja, as outras empresas que vendem a parada que não funciona, beleza? Então, essa que é a Big ID. Então, de novo, ele achou essa Big ID. Como que ele achou essa Big ID? Ele descobriu que as pessoas queriam consumir essa enzima porque essa enzima faz bem, mas todos os produtos que tinham, que eles tentavam usar, não funcionava porque a forma como eles consumiam estava errada, tá? Então, essa foi a Big ID que ele encontrou. De novo, ele não cria, ele encontra, tá? E o que aconteceu aqui foi o seguinte: você poderia ter qual foi a ideia? Qual que é a comunicação? Você poderia ter experienciado os benefícios do CoQ10, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque empresas corruptas te venderam um suplemento que não é absorvido pelo seu corpo. Se você quiser se vingar deles e ter todos os benefícios, aceita a nossa amostra grátis, risco zero. Se eu não me engano, aqui dá para poder ver que ele oferece risco zero aqui, que é de graça. Não foi nessa página, tá mais para frente na cópia, mas enfim. Essa que é a ideia da Big ID, tá certo? Ele queria experienciar os benefícios da enzima, mas as empresas vendem errado, então aceita minha amostra grátis, que você vai ver os benefícios e depois você me paga, beleza? Então, como aplicar então esses dois exemplos aqui na sua? A gente já falou um pouco aqui como você consegue aplicar na sua realidade, mas a gente vai falar de novo aqui alguns hackzinhos. Então, procure por oportunidades para se colocar onde o cliente já se sente frustrado por algum motivo, tá? Ou enganado, ou trapaceado. E coloque elementos de prova para adicionar credibilidade na sua Big ID, exatamente como o Clayton Makepeace fez aqui, mostrando que o Bush iria investir $1 trilhão em empresas bélicas. Isso aumenta a credibilidade, isso faz com que a pessoa pense assim: sim, ele tem razão, eu quero o produto dele. Beleza? Então, galera, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é Big ID e como você pode encontrar a sua Big ID, beleza?
Então, se você quer esse mapa mental aqui e todos os outros mapas mentais que tem no meu canal, primeiro link aqui na descrição, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, fui!